Na aula de hoje falaremos sobre a sociologia no final do século XX. Pessoal, na aula de hoje faremos uma síntese sobre as teorias que se instauraram nesse período, ou seja, no final do século XX. Tenha uma boa aula. Olá, pessoal. Neste momento de nossos trabalhos, em nossas aulas, vamos abordar a sociologia no final do século XX, buscando trabalhar com as sínteses teóricas que se instauraram neste período. Devemos todos compreender que os primeiros teóricos possuíam como objetivo comum explicar, interpretar e analisar as sociedades em mudanças nas quais viviam. A questão da natureza da mudança social no início da sociologia foi uma constante para explicar momentos que foram decisivos na sociedade de seu tempo. No contexto do final do século XX, teremos mais recentes perspectivas teóricas que têm base em Durkheim, Marx e Weber, que podem ser traduzidas enquanto o funcionalismo, a abordagem do conflito e o interacionismo simbólico. Vamos pensar agora, pessoal, sobre o funcionalismo. Pensarmos acerca do funcionalismo é pensarmos que este método de investigação sociológica sustenta que a sociedade pode ser compreendida enquanto um sistema de caráter complexo cujas partes juntas trabalham para a produção da estabilidade e da solidariedade. A sociologia deveria, então, investigar, interpretar e analisar a relação entre as partes que compunham a sociedade, constituindo-se, repito, numa totalidade. Vejamos agora, meus caros alunos, o que nos diz Anthony Giddens a esse respeito. Mas antes, vamos saber um pouco mais sobre Giddens. Se eu conheço, minha filha, e tem alguém que eu não conheço nesse mundo, você sabe que até já perdi as contas de quantos anos eu tenho? Mas de quem estávamos falando? Ah, sim, meu amigo Anthony Giddens. O que eu poderia falar dele para vocês? Ele é um dos sociólogos vivos mais importantes da atualidade. Nasceu em Londres no dia 18 de janeiro de 1938. Estudou na Universidade de Hull, em Yorkshire. Fez mestrado e trabalhou como professor. Quando ele começou lá pelos anos 60, a sociologia era dominada pelas teorias americanas. O funcionalismo aparecia em tudo e Anthony tentou mostrar uma nova abordagem. Ele já escreveu mais de 20 livros. Ah, esses meus amigos, todos muito inteligentes e competentes. Sua teoria mais famosa é a teoria da estruturação. Lembro como se fosse hoje, quando ele estava escrevendo a teoria. Ah, Anthony. Aliás, acho que vou dar uma ligadinha para ele. Deu uma saudade. Pessoal, o nosso amigo senhor Evaristo, ele conhece alguns aspectos da própria vida do nosso autor Anthony Giddens. Vejam agora um outro elemento da nossa disciplina, da nossa aula, que estamos trabalhando o funcionalismo. Vejam lá. Estudar a função de uma prática ou instituição social é analisar a contribuição que esta prática ou instituição dá para a constituição da sociedade. Com frequência, os funcionalistas, incluindo Comte e Durkheim, usaram a analogia orgânica para comparar a operação da sociedade com aquela de um organismo vivo. Eles assinalaram que as partes da sociedade trabalham juntas, da mesma forma que várias partes do corpo humano, para o benefício da sociedade como um todo.
Para estudar um órgão corporal, como o coração, por exemplo, precisamos mostrar como ele se relaciona com as outras partes do corpo. Ao bombear sangue através do corpo, o coração desempenha um papel vital na continuação da vida do organismo. De forma semelhante, analisar a função de um sistema e de um item social significa mostrar a parte que ele representa na existência continuada e na saúde de uma sociedade. Como podemos observar pelas palavras de Giddens, podemos então verificar a forma como os funcionalistas concebem a sociedade. Neste sentido, podemos também perceber que os determinantes sociais encontram-se em se sobrepondo aos determinantes individuais. Dentro de uma concepção funcionalista, o social determina o individual através da imposição das regras e normas. Pessoal, o consenso moral é fundamental a uma concepção funcionalista da sociedade, na medida em que esse estabelece a ordem e a estabilidade. O consenso moral passa a existir no momento em que a maioria das pessoas na sociedade compartilham valores, hábitos e crenças. A ordem e o equilíbrio são elementos considerados como o existir normal de toda e qualquer sociedade. Segundo Giddens, nosso autor de referência, por longo tempo, o funcionalismo foi a tradição sociológica dominante no contexto da sociologia, notadamente nos Estados Unidos. Parsons e Robert Merton, com base em Durkheim, foram os principais adeptos da concepção funcionalista de sociedade. Nos anos mais recentes, podemos dizer que o funcionalismo, como tradição sociológica, começou, de certa forma, a decair, na medida em que suas limitações tomaram maior evidência. No final do século XX, uma crítica comum ao funcionalismo se constitui no fato de que ele enfatiza de forma desnecessária fatores que conduzem à coesão social, às custas daqueles fatores que favorecem a divisão e o conflito. Vejam agora novamente o que nos diz Giddens a esse respeito. O enfoque na estabilidade e na ordem significa que divisões ou desigualdades na sociedade, baseadas em fatores como classe, raça e gênero, estão minimizadas. Há igualmente menor ênfase no papel da ação criativa social dentro da sociedade. Para muitos teóricos críticos da sociologia, a análise funcionalista atribui à sociedade dimensões e qualidades que efetivamente ela não possui. A partir do século XX, com as consequentes transformações sociais, políticas, econômicas e culturais, praticamente novas dimensões de abordar o social se tornaram necessárias, na medida mesma em que a sociedade se complexifica. Desta forma, meus caros alunos, podemos dizer que a partir do século XX, a abordagem funcionalista não explica os fenômenos sociais em sua integralidade, sem que deixemos de considerar a ingerência do social sobre o individual. Mas é de fundamental importância o fato de que a complexidade do social não nos permite ficarmos limitados apenas a essa ingerência. Uma outra perspectiva, pessoal, que faz parte do final do século XX, no contexto da sociologia, é justamente a abordagem do conflito.
Os sociólogos que empregam esta perspectiva do conflito aos moldes dos funcionalistas enfatizam a significação das estruturas dentro da sociedade. Esses sociólogos antecipam ou constroem um modelo de caráter abrangente para explicar a forma como a sociedade funciona. Mas, da mesma forma, os sociólogos ou teóricos da perspectiva do conflito vão questionar a questão do consenso, considerando fundamentalmente a questão das divisões presentes na sociedade. As questões fundamentais que esses teóricos estabelecem encontram-se vinculadas com as questões do poder, da desigualdade e da luta. Esses teóricos veem a sociedade como composta de grupos que são distintos, diferentes, os quais buscam atingir seus próprios interesses. Vejamos novamente o nosso colaborador da aula de hoje, Anthony Giddens, a esse respeito. A existência de interesses separados significa que o potencial para conflito está sempre presente e que certos grupos se beneficiarão mais do que outros. Os teóricos de conflito examinam as tensões entre grupos dominantes e desfavorecidos dentro da sociedade e buscam compreender como as relações de controle são estabelecidas e perpetuadas. Uma nova forma de análise encontra-se presente: a relação dialética existente entre dominantes e dominados, que passa a ter relevância na mesma medida da complexidade do social. Este é um aspecto importante na medida em que a concepção do conflito encontra-se também presente no contexto da sociologia contemporânea. De certa maneira, cremos que Giddens busca nos demonstrar que a própria sociologia contemporânea encontra-se estruturada sobre três bases teóricas: o funcionalismo, a sociologia do conflito e o interacionismo simbólico. Vamos ver agora o nosso quadro Pensamento e Realidade. Eu preciso fazer uma ponte. A nossa empresa ganhou a licitação do Estado. Eu tô achando ótimo, mas ainda não sentamos para resolver como querem que eu faça isso. Há muitas maneiras de se construir uma ponte. Eu posso pensar na parte estética, mas para isso eu terei que utilizar os materiais mais caros. Por outro lado, eu posso pensar apenas na questão orçamentária. De qualquer maneira, eu farei uma boa ponte. Mas como ela vai ficar dependerá muito mais do que o meu cliente deseja. E assim é para tudo na vida. Há maneiras e maneiras de se resolver um problema, ou várias formas de se fazer algo. Não há uma teoria geral, ou uma verdade, mas várias verdades. As sociedades no século XX, marcadas por 2 guerras mundiais, complexificaram-se. E no campo das relações sociais, novas estruturas de poder se instauraram e novas formas de relações econômicas se estabeleceram, bem como podemos considerar como elemento significativo as formas de reestruturação do capitalismo que estabeleceram no campo das relações de poder novas formas e no campo econômico agudizaram as desigualdades sociais. Muitos teóricos do conflito têm como base as concepções marxistas da sociedade, onde temos o conflito básico, o conflito
de classes. Mas temos também, meus caros alunos, teóricos que foram da mesma forma influenciados por Max Weber. Dahrendorf é um exemplo desta influência weberiana na perspectiva teórica do conflito. Para Dahrendorf, os teóricos funcionalistas acabam por considerar somente uma dimensão da sociedade, ou seja, a dimensão da harmonia e a dimensão da concordância. Para este autor, o importante é sabermos como essas duas dimensões são dimensões do conflito e da divisão. O conflito nasce dos interesses diferentes que os indivíduos e grupos possuem. Conflito este que se encontra relacionado intimamente com as questões de autoridade e com as questões do poder. Em toda e qualquer sociedade, encontramos a divisão entre aqueles indivíduos que mantêm a autoridade e entre aqueles que são efetivamente excluídos desta mesma autoridade, entre os fazedores de regras e os cumpridores destas. A perspectiva do conflito aprofunda as discussões no contexto das sociedades complexas, globalizadas e marcadamente excludentes. A questão fundamental que se vai colocar é entre os detentores e os não detentores do poder, na medida em que a desigualdade no campo econômico, social, cultural e político encontra-se definitivamente instaurada. A perspectiva agora, pessoal, nós vamos trabalhar com a perspectiva da ação social. Se as perspectivas funcionalistas e do conflito acabam por enfatizar as estruturas sociais que servem de apoio à sociedade e acabam por influenciar o comportamento humano, as denominadas teorias da ação social vão dar ênfase à ação e à interação. Vejamos novamente o que nos diz Giddens a esse respeito. Considera-se aqui que o papel da sociologia é abarcar o significado da ação social e da interação, mais do que explicar quais forças externas às pessoas induzem-nas a agir de forma que agem. Se o funcionalismo e a perspectiva de conflito promovem modelos de como a sociedade como um todo opera, as teorias de ação social se concentram na análise de como os agentes individuais se comportam ou se orientam com respeito a cada um e à sociedade. Pode-se então observar a efetiva influência do pensamento weberiano na perspectiva da ação social. A perspectiva da ação social foi desenvolvida dentro do interacionismo simbólico, mas foi indiretamente influenciada por Max Weber. Vejamos novamente, pessoal, o que nos coloca Giddens a respeito do interacionismo. O interacionismo simbólico dirige nossa atenção ao detalhe da interação interpessoal e a como esse detalhe é usado para dar sentido ao que os outros dizem ou fazem. Os sociólogos influenciados pelo interacionismo simbólico frequentemente se concentram na interação face a face nos contextos da vida cotidiana. Eles destacam o papel de tal interação em criar a sociedade e suas instituições. Pessoal, nós devemos compreender que o interacionismo contribui efetivamente para que possamos ter clara a natureza das nossas ações no transcurso da vida social cotidiana. Mas, por outro lado, muitos autores que têm feito críticas na medida em que consideram que o interacionismo ignora as questões maiores que se encontram com as estruturas de poder
e de como o contexto das sociedades, estas mesmas estruturas servem para a restrição da ação individual. As principais abordagens teóricas da sociologia são, vamos repetir para vocês, o funcionalismo, a perspectiva do conflito e o interacionismo simbólico. Certamente existem diferenças que são básicas entre eles, mas essas mesmas diferenças têm influenciado fortemente o desenvolvimento da disciplina, notadamente no transcurso do período pós-guerra. As sínteses encontram-se pautadas por esses três aspectos. Devemos compreender fundamentalmente que é de dilemas que vai viver a sociologia, a própria teoria sociológica, a partir do século XX, e não de sínteses, pois sínteses envolvem elementos de convergência. Esta convergência não está presente nas teorias sociológicas do século passado e nem nas concepções sociológicas da contemporaneidade. Os pensadores denominados de pós-moderno, de certa forma, vão rejeitar a ideia mesma de que podemos desenvolver uma teoria geral da sociedade. Devemos compreender, pessoal, que neste processo, na complexidade e em função do processo da globalização que envolve a nossa sociedade contemporânea, não podemos ter efetivamente uma teoria geral da sociedade. É neste sentido que nós devemos compreender que estamos muito mais no campo da sociologia em função de dilemas teóricos e não de certezas teóricas. Um dos dilemas teóricos, pessoal, pode ser mesmo a própria questão de gênero, na medida em que isto é presente no contexto da nossa sociedade. Não podemos, então, a partir destes dilemas, nós estabelecermos teorias gerais. A instabilidade social que nós estamos vivendo com o próprio processo de globalização torna instável, muitas vezes, o que podemos compreender até mesmo enquanto a estrutura social. Bourdieu será um autor contemporâneo que nós já vimos em aulas anteriores, que nos falará que as estruturas são estruturantes. Neste sentido, pessoal, como nós vamos ter uma estrutura social, e aí eu digo de melhor forma, como nós vamos ter uma teoria geral da sociedade se as estruturas encontram-se fundamentalmente instáveis? É no contexto da instabilidade que a sociologia está vindo a responder à própria complexidade do contexto social envolvente. Repito aqui, pessoal, não é mais de certezas que a teoria sociológica pode se pautar. Ela pode se pautar, sim, em função de dilemas que estão presentes e muito presentes em nossa realidade social, histórica, em nossa realidade como um todo. Nós vimos várias teorias. Nós vimos mesmo, no contexto da aula de hoje, que temos o funcionalismo, a teoria do conflito e o próprio interacionismo simbólico fazendo parte integrante mesma da sociologia contemporânea. Mas mesmo estas partes, compondo esse todo da sociologia contemporânea, não nos retira esta questão dos dilemas que enfrentamos. A sociologia, no contexto da atualidade, convém sempre repetir, está longe de fazer, de elaborar uma teoria geral da sociedade. Isto está sendo impossível, pessoal, na medida da própria complexidade do real.
O nosso contexto faz com que nós tenhamos, e isso é bom repetir sempre, com que nós tenhamos dilemas teóricos e não mais certezas teóricas. Ponto final. Devemos compreender que no contexto da contemporaneidade é praticamente, vamos repetir sempre, pessoal, que nós vivemos de dilemas sociais, que a sociologia vive de dilemas. Mas convém destacar novamente que o funcionalismo, a sociologia de conflito e o interacionismo simbólico deram suas efetivas contribuições para a sociologia. É a partir destas sociologias que está se buscando na atualidade a construção de teorias que expliquem a complexidade do contexto atual. Temos autores como Giddens, temos autores como Beck, temos autores como Castells, Habermas, que estão buscando, através de seus pressupostos, explicar nossa realidade social envolvente em seus múltiplos aspectos. Pessoal, eu gostaria de deixar para vocês uma dica de estudo, que seria o livro do próprio Giddens, que se chama Sociologia. Este livro, ele é praticamente um compêndio de sociologia, que todo o cientista social deve ter na medida em que trabalha essa obra com vários aspectos muito contemporâneos. E a análise de Giddens, pessoal, é sempre fundamental. Pessoal, mais uma vez, a todos vocês, excelentes estudos e aproveitem fundamentalmente as nossas obras indicadas. Elas são indicadas para que vocês consigam aprofundar os conhecimentos que nós estamos trabalhando em nossa disciplina. Excelente trabalho para vocês, pessoal. Até a próxima.